Nós, mulheres, não temos que estar lado a lado, uma dando a mão para a outra. Nós temos que estar com uma mão para cima e uma mão para baixo. Por quê? Porque eu vou ser levada para cima por aquela mulher que já subiu, ela vai me puxar para um outro cargo e eu vou puxar a outra que está abaixo de mim. Alô, pessoal do Multiverso Podcast. Estamos começando mais um episódio. Eu sou Marcelo Carvalho. E eu sou Andriele Freitas. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Beatriz Perufo. Ela que é palestrante, advogada, atriz autodidata, empresária em desenvolvimento pessoal e profissional, consteladora sistêmica. Bom, e agora ela vai se apresentar para nós. Beatriz, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Andriele, Marcelo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Beatriz, o convite já tinha rolado desde o início. Tu foi um dos primeiros nomes que a gente pensou, mas por questões de agenda a gente não tinha conseguido gravar antes. Mas seja bem-vinda. Ai, que amados. Eu adorei o convite de estar aqui com vocês. Porque é muito importante conversarmos sobre tantos assuntos e nós vamos ter muita coisa para conversar, com certeza. Até porque eu e Marcelo, Andriele, já trabalhamos juntos em vídeos e nas questões das minhas palestras, então tem muita história para contar. Tem bastante. Parceria boa. Então, um currículo como esse, né? Tão grande, que maravilha, né, Beatriz? Olha, o currículo, na realidade, ele reflete o que tu já fizeste na vida. Eu costumo dizer que conhecimento não ocupa espaço. Não ocupa. Então, e isso minha mãe que dizia, tá? Então é bem por aí. Aprendi muito bem com ela isso. E é real. Então, quanto mais nós pudermos estudar assuntos diversos, melhor. São conhecimentos gerais. Começa por aí. Tu te considera uma mulher realizada com tudo isso que tu já fez? Não. Tem muito ainda para fazer. Gostou do meu não? Bem rápido. Tem muita coisa. Tem muita coisa ainda que eu pretendo fazer e com essa, vamos chamar assim, com essa minha mochila de conhecimento da minha história, que eu carrego para que a gente possa estar construindo um mundo melhor. Então eu ainda tenho, sim, coisas para fazer. Realizada em termos, né? Tem coisas que sim, que eu fiquei muito honrada em realizar. Muito feliz. Mas realizada, acabou? Não. É que o ser humano sempre precisa de mais e mais, né? A gente está sempre em busca, né, da felicidade. Tem até um filme. Qual que foi a tua primeira graduação, Beatriz? Eu sou formada em Direito. Então, isso lá em 88. O tempo voa. E depois disso, eu fiz já uma pós-graduação em Direito Empresarial, depois uma pós-graduação em Gestão de Pessoas, então eu fui lá para a Administração, e agora eu estou cursando um mestrado em Ciências da Comunicação, lá em Portugal. Então agora eu fui pro lado do jornalismo. Eu gosto de passear em várias áreas. Quantos anos advogando? Imagina, desde 88? Agora perdi a conta. E aí, quem é bom de matemática? Mas chegou num ponto onde tu deve ter pensado, já no direito, na advocacia, já fiz tudo que podia fazer, agora vou... O que acontece é o seguinte, para mim, eu tive várias fases diferentes no direito nesses anos todos. Então, eu tive um direito, sim, fui advogada de processo, consulta, aquela coisa toda, sim, durante muitos e muitos anos, na área tributária, empresarial, dando assessoria para empresas, família. O escritório continua, né? O escritório continua.
Mas hoje, há um ano, eu decidi não advogar mais em processos. Então, eu continuo advogando, mas de uma outra forma, porque eu me aposentei sem estar aposentada, é mais ou menos isso. Mas é algo que são momentos e fases diferentes da vida. E é importante dizer isso porque dentro do direito abriu uma porta muito grande que eu trabalhei de forma voluntária e dentro da OAB, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, iniciei em Bento Gonçalves, imaginem, numa comissão. Então, eu fui convidada, na época, a advogada da diretoria era a Lourdes de Souza e o presidente era o Diodenes Bertual. E eles me convidaram para participar da OAB aqui em Bento Gonçalves. Imaginem, 88 eu me formei. Comecei mesmo, porque na época demorava para chegar a carteira. Eu comecei a advogar mesmo em 89, início de 89. Final de 89, início de 90, eu já estava na OAB. Então, dentro de uma comissão organizando eventos, palestras, dentro da OAB. Imagine, em 95 eu fui eleita, então, secretária-geral da diretoria aqui em Bento. Depois disso, gente, foram 32 anos de OAB. Eu fui, durante 3 gestões, conselheira que nós chamamos seccional, que é estadual. Presidi a Comissão Estadual da Mulher Advogada, da OAB, então, do nosso estado. Fui vice-presidente da Comissão de Direito Ambiental, fui vice da própria Comissão da Mulher Advogada antes disso, e foram vários cargos, até então eu terminei, meu último cargo que eu fui eleita foi conselheira federal da OAB. Federal. E aí eu disse, não, agora deu, agora eu preciso trabalhar para mim, porque eu fiquei 32 anos de OAB. Então, por isso que eu digo, na realidade, eu sempre trabalhei com processos, mas também teve um trabalho institucional de liderança, de trabalho conjunto, de classe, foi muito importante também para mim. E tu sempre teve esse olhar para as questões femininas. Quando tu era advogada, tu já tinha planejado no futuro, eu quero fazer uma organização, uma entidade para as mulheres, ou isso veio depois? A minha vida é mais ou menos como uma bola de neve, as coisas vão acontecendo e as pessoas vão entrando na minha bola de neve e as coisas vão fluindo. Eu deixo acontecer, eu deixo rolar. E eu não tinha me dado conta até eu ter que fazer um currículo de vivências, do que eu já fiz na vida. E aí eu fui me dar conta que com 2 anos e meio foi minha primeira apresentação de balé. Olha só, eu já estava no palco, com 2 anos e meio, já estava no palco. Com 14, eu já licionava ginástica rítmica e expressão corporal numa academia e também no clube. Imagina, então, sabe, eu já comecei trabalhando com mulheres, meu primeiro emprego informal na época já foi com mulheres, para mulheres. E eu só fui me dar conta disso agora, quando eu fui montar realmente o currículo. Então, eu venho trabalhando desde sempre com este olhar. Mas assim, há 10 anos eu fui instrutora de forma eventual no SENAC, dos meus 19 aos 29. Então, dei muita aula para muitas mulheres, foi bem bacana. Foi um momento muito importante na minha vida. E essas coisas foram acontecendo. Agora, o boom, vamos chamar assim, o que realmente virou a chave na minha cabeça, foi quando eu presidi a Comissão Estadual da Mulher Advogada, em 2016. Aí eu vi o propósito de vida que eu vinha desenvolvendo e que eu não tinha me dado conta. Porque eu estava trabalhando de uma forma intuitiva dentro das minhas formações e da forma que eu fui educada. Então, eu não tinha me dado conta disso até chegar a esse momento, quando eu precisei sim presidir a comissão, estar liderando mulheres do Estado, aí já estava preparada, né? E isso aí eu não sabia. Olha só que bacana, né? E eu não sabia disso. Por isso que é importante o autoconhecimento, a gente realmente buscar, se reconhecer,
e verificar quais são as tuas habilidades, teus conhecimentos. Então, quando te convidam para participar de um cargo como esse, sim, tem que estar com a mochila pronta. Exatamente. Mas aí tu percebeu que a advocacia era pouco para ti pelo que tu faz. Hoje em dia tu também faz outras coisas, né? Sim! E como é que mudou, assim, ó, da advocacia e também consteladora sistêmica? Aonde que tu encontrou? É essa jornada. A constelação eu fui conhecer em 2016. Olha só, que eu fui num evento da OAB, representando a OAB, olha só, do Estado, num evento. Aí eu fui conhecer as constelações e me encantei por tudo o que representa, porque é uma ferramenta. Sim. É uma ferramenta, não é uma ideologia, não é nada disso, é uma ferramenta. Então, para que a gente possa estar buscando mais este autoconhecimento. Mas essas coisas foram acontecendo no decorrer, não foi algo, vou agora traçar esta meta e desenvolver, não, muito pelo contrário. Como eu sou uma buscadora, gostaram do conceito? Eu sou uma buscadora, então eu sempre tentei me reconhecer, e aí eu busquei várias formações. Dentro da própria PNL, Programação Neurolinguística, o próprio FIB, Felicidade Interna Bruta, que daí me deu um outro olhar de biopsicologia, que eu fiz a formação também. Então, tem outras formações que foram se agregando. As constelações foi uma delas. Tu já talvez sempre tenha tido essa facilidade de oratória, de comunicação, e hoje em dia tu dá curso, tu dá mentoria, tu ensina as pessoas nas palestras, nos cursos, né? Isso, eu costumo dizer que eu não nasci oradora. Ninguém nasce orador. Nós nos tornamos oradores. E aí é que está, é treino, treino e treino. Não tem outra questão. E treina como? Treina sozinho, falando com alguém? Eu tive a felicidade, vamos chamar assim, de ter uma escola. Eu estudei na época, era o Aparecida, hoje é o Marista, né? Era o Nossa Senhora Aparecida. Eu estudei lá e a minha infância inteira, a lembrança que eu tenho de infância é eu no palco. Então, eu no palco como atriz e eu no palco como apresentadora. Então, eu era mestre de cerimônias de quase todos os eventos que tinha na escola da minha época. E eu lembro das sessões cívicas, gente. Eu lembro da minha fala, das sessões cívicas que tinha na época. Nós estamos falando que eu estudei na época da ditadura, né? Claro. Sim. E tinha o hasteamento da bandeira e o arreamento na parte da tarde. Então, conforme a minha idade, se eu estudava de manhã ou de tarde, eu estava lá na sessão cívica lendo toda a programação daquela cerimônia, daquela solenidade. Não, é algo muito engraçado isso. Então, eu fui me desenvolvendo. Eu fui treinando para chegar hoje nesse lugar. Eu sou uma mulher tímida, acredite se quiser. Olha só. Com todos os meus medos, meus receios, eu fui me desenvolvendo para que sim eu pudesse estar falando em público. E é isso que eu tento passar para, principalmente, as mulheres na mentoria. Por quê? Porque eu transitei por um caminho que foi longo. Eu estou com 57 anos. Então foi longo eu chegar até aqui. Eu fiz muito para chegar até aqui. Tem muitas mulheres que não precisam passar por tudo que eu passei. Dá para encurtar caminhos, dá para pegar uns atalhos. Exatamente. E eu sei esses atalhos. E falando na questão da oratória, o que você acha que quando a pessoa é muito tímida, por exemplo, é uma questão de esse travamento, ele é pessoal, ele é gerado, de que forma que a pessoa se trava? Porque eu conheço pessoas que são desinibidas, né, e conseguem conversar tranquilamente. A questão toda é que nós primeiro precisamos analisar se a gente está falando de um homem ou de uma mulher. Por quê? Porque homens retraídos são poucos. Nós temos alguns homens que são mais retraídos. A grande maioria dos homens falam, se colocam,
E se colocam mesmo, e vão, e fazem. Depois vão estudar, depois eles vão se preparar. Eles antes dizem que sim, que podem. Quando alguém pergunta, queres fazer tal coisa? Queres trabalhar no cargo tal na empresa, subir? Sim, eu vou. Eles de cara já se colocam. A mulher não. A mulher pensa 500.000 vezes antes se vai dar certo ou não, se ela vai acertar um pouco, tá? Se castiga, se ela parar para pensar que ela não está preparada, ela vai se castigar, se autocastigar. E também, claro, que tem mulheres que já não são assim, que são já desenvolvidas. Agora, a grande maioria tem muito medo. E é um medo cultural, porque nós, mulheres, fomos educadas para estar quietinha dentro, restrita do ambiente doméstico. Nós não fomos preparadas para o trabalho fora. Nós não fomos preparadas para falar em público. A fala sempre foi de um homem. Analisa lá atrás. Então, claro, o homem era o chefe da família. Era a última palavra de quem era. É exatamente isso. Então, o que nós temos? Mulheres se desenvolvendo para falar em público. Então, os medos... Ai, gente, tem medo do julgamento. Será que eu vou ser aceita ou não? Será que vão me amar ou não? Não, é algo muito forte isso. O ser aceita. Enquanto que nós vemos, e aí entra também a questão política, os homens na política, que a grande maioria dos homens não estão nem aí, se estão chamando de ladrão, se estão chamando de corrupto, nem aí. Uma mulher, peraí, ser chamada de ladra, de corrupta, não é bem assim, não. Por quê? Porque eu demorei muito para chegar até aqui. Então, é muito difícil para uma mulher receber uma fala desagradável, uma fala que... A mulher sempre tem que provar um pouco mais, fazer um pouco mais. Com certeza, tem. Então, eu tenho que provar que eu, além de estar bonita, porque eu tenho que estar apresentável fisicamente, a sociedade te coloca assim, tu tem que estar bonita, educada, não pode gritar, que uma mulher não grita, é isso que dizem. Foi assim que nós fomos educadas, que uma mulher fala baixo. Senta, fecha as pernas, não grita. É isso. Vocês também não passaram por isso? Claro que sim. Raras exceções, são raras se famílias. Gritar é chamada de louca, né? Aí entra para outro lado. Histérica. Né? Então, um homem que fala alto, grosso, é um homem incisivo, líder. Uma mulher que fala alto e grossa é louca. É fora da casinha. Ela não vê que onde já se viu. É absurdo isso. Então, é muito difícil para uma mulher se colocar porque sabe que vai enfrentar esses julgamentos. Então, para transpor, para passar esse limite, essa barreira, vamos chamar assim, do julgamento, é difícil. Precisa, sim, muito exercício. Tá, e esses exercícios, o que as pessoas, além, claro, de fazer os cursos, as mentorias, o que as pessoas podem fazer de prático para treinar a fala? Falar na frente do espelho, se gravar no celular e depois se assistir, repetir, fazer teatro, ler muito. Quais as coisas práticas que a pessoa pode fazer? Eu te diria que tudo que tu falaste está certo. Não tiraria nada, precisa tudo isso. Acrescento apenas a leitura em voz alta. Então, a leitura em voz alta é essencial para que tu ouça a tua voz e que daí tu vai treinar e vai realmente ouvir, vai dizer, epa, tô falando muito rápido, porque tem uma pessoa que tem um tom de voz que fala muito rápido, tu não consegue nem entender o que ela tá falando. Sem pausas, né? Não respira. Então, também não. E tem aquelas que falam pausadamente só o que pensam. Aí dá vontade de dar um saco.
Fala mais rápido. E é normal a pessoa estranhar a própria voz. Geralmente, quando a pessoa se grava ou se assiste, ela estranha, mas minha voz é assim mesmo? Será que é agradável? Porque nós não estamos acostumados a nos ouvir. Nós ouvimos só o outro. É absurdo isso, mas é real. Então, por isso que nesses treinamentos, mentorias, a gente acaba desenvolvendo isso tudo, porque sim, tem que exercitar, tem que se ouvir, tem que perceber que está falando ou muito rápido, ou muito lento, ou que está um tom de voz muito baixa. Tem aquelas que falam baixinho. É tão importante quanto a oratória e a escutatória, né? Com certeza. E o que vamos pegar um político que seja um grande orador. O que tu identifica nos grandes oradores que chamem a atenção? Assim, o tom de voz muda de vez em quando, ele sobe o tom, desce, ele fala sempre no mesmo nível? Ele não pode ser linear. No momento que ele for, a tua fala for sempre no mesmo tom... Vai dar sono. Vocês já não tiveram um professor assim? Sim. Que normalmente se encosta lá no quadro, vocês lembram? Se encostava lá no quadro e falava sempre no mesmo tom. É doido, ninguém entendia nada do que estavam falando. Então, realmente precisamos dar mais ênfase em algumas palavras. No momento que tu coloca numa frase, eu vou dar um exemplo qualquer. Vamos pensar que isto é mentira. Tá? Se eu simplesmente disser isto é mentira, isto é mentira. Agora, se eu disser isto é mentira, o teu ouvido já ouve com outro cuidado, com outra atenção. Aí eu estou dando força e entonação na palavra mentira. Por quê? Porque eu coloquei, se fosse só força, só entonação, seria isto é mentira. É força. Sim. Agora, se eu dissesse isto é mentira, eu vou com o som trocando as sílabas, é diferente. Então, eu vou dar força e entonação naquela palavra. Nesse caso, outros exemplos, este perfume é delicioso. Eu posso dizer simplesmente isso. Agora, se eu chegar para ti e te disser, Andriele, esse perfume é delicioso. Não é diferente? Bem diferente. Por quê? Porque eu estou usando entonação na palavra delicioso. Por isso que a falta da entonação é que gera muitos mal entendidos na mensagem escrita, né? Ótima essa tua fala. A pessoa não sabe com que... Exatamente. Né, com que contexto, com que ênfase a pessoa falou aquilo, né? Se foi brincando, se foi irônico. Tem pessoas que dizem assim, eu vou mandar um áudio para tu entender realmente a minha entonação, que eu quero. Qual é a minha intenção? Qual que é a minha intenção? Por quê? Porque sim, isso dá problemas, muitos problemas. Se for um recado no WhatsApp escrito, tem uma conotação, se for num áudio, tem outra. Mesmo que nós tenhamos uma frase e esta frase dita por pessoas diferentes ou pela mesma pessoa, se ela quer um objetivo diferente, a entonação na mesma frase vai ser outra. Não tem como, e é algo que realmente daí a gente ouve assim, não era isso que eu queria dizer. Falei Sim. brincando. Né? Não, tu entendeste errado, não era isso que eu queria dizer. Ou acontece muito a pessoa colocar uma frase e no final ter que pôr um emoji. Um emoji para justificar que tá tudo bem. Exatamente. Não, é muito importante a nossa voz, é muito importante. E eu acredito que, principalmente para as mulheres, eu volto a esse tema, porque sim, é importante, o fortalecimento feminino das mulheres para a oratória. É um passo anterior para a liderança. Isso tem que ficar muito claro. Para que uma mulher assuma mais cargos de liderança, ela precisa estar fortalecida e aí sim terá uma boa oratória. Não é uma coisa que vem antes ou da outra, não. E aí junto vem a confiança. Né? Exatamente. Porque daí ela se sente pronta para assumir aquele cargo de liderança. Percebe-se muito também quando alguém é interrogado
né? Que inclusive alguns advogados, eles pedem para a pessoa ali conversar de uma forma, fala mais calmo, senão você vai passar insegurança, né? Então isso diz muito. A Porque nossa a forma voz, como a meu gente Deus, fala mostra a nossa personalidade e também muitas vezes se a gente errou ou não. o que tu está falando é que o corpo inteiro fala, o corpo inteiro. Então, se eu fizer assim, um gesto, nós temos que falar com as mãos, certo? Bom, se eu fizer um gesto com as mãos assim, eu estou dizendo que não, que eu não quero, terminou. E às vezes a pessoa se Que é contraria. mentira o que eu estou falando. Exatamente. E as pessoas estão dizendo que sim e está dizendo com as mãos que não. Tá não tudo tem bem. como. Sim, tá tudo bem. O corpo fala, né? Aham. O corpo fala. Então, só que além das mãos, tem as microexpressões. Então não adianta dar um elogio para alguém e fazer cara feia. O teu rosto vai te entregar. Não tem outra forma. Mas deve ter pessoas que manipulam, né? Tem, e até quando tu tens o conhecimento deste assunto, tu tens como controlar algumas emoções. Para que algumas emoções, sentimentos, para que tu não transpasse, né? Não mostre. Nesse sentido, claro que sim. A gente brinca que ser atriz é algo que faz bem. E também fazendo uma comparação com a linguagem escrita, agora com a inteligência artificial cada vez mais popular, tu faz um texto, mas pode ser que tu tenha pedido para uma inteligência artificial criar aquele texto. O texto é perfeito, mas na comunicação, no oral, não tem como enganar, né? Não tem como a inteligência artificial ajudar, né? Não, porque na nossa voz nós transmitimos tudo, o que sentimos, mas tudo, é tudo, não tem como. Tem uma palestra que eu gosto muito de proferir, que é Mulher e a Força da Voz, porque muitas mulheres não se dão conta do potencial que tem. Trago isso como exemplo, mas homens também não têm noção da força que tem uma voz. É muito forte, muito. E para isso, claro, é só desenvolver, mais nada. E o vocabulário, para falar bem, é preciso usar Leitura. palavras rebuscadas ou não necessariamente? O importante é se fazer entender. A comunicação, ela só será adequada, confiante, no momento que a outra pessoa compreender. Não adianta eu ter todo um vocabulário rebuscado. Eu costumo brincar no direito que tem o juridiquês, né, que tem algumas expressões, palavras que nós, advogados, usamos, sim. Então eu lembro olha só o que eu fui lembrar agora. Nessa minha vida já fiz de muitas coisas, não é? E uma delas, eu já fui colunista de um jornal aqui em Bento, foi na época o Jornal Semanário, com a coluna durante 5 anos foi. Eu e a Leila, que era minha sócia na época, nós escrevíamos uma coluna jurídica. E eu lembro como se fosse hoje. O Henrique, diretor, chegou para mim e me disse assim: Beatriz, o texto tá ótimo, só que... Eu adorei isso. E foi uma aula que ele me deu que ele disse assim, quem vai ler, tu não sabe quem vai ler, então tu tem que traduzir. Tu tens que colocar as palavras difíceis, sim, para aquela pessoa que está no mesmo nível cultural e educacional. Só aproveitando nesse assunto, eu vi ontem, eu acho, uma notícia que está ligada ao direito, que nos Estados Unidos já há um direcionamento para que os processos sejam numa linguagem que a pessoa que não é da área do direito possa entender. Mais objetivo. Porque aqui no Brasil, às vezes, a pessoa pega e não entende nada. Só para deixar mais difícil, eu né? ganhei a causa ou perdi, não entendi nada. E o que acontece também é que, e isso também é cultural, dentro do direito, não mais hoje, tá? Hoje realmente tem esse movimento
alterando, sendo mais objetivo, mas já li petições de advogados e advogadas muito prolixos, meu Deus, que repetiam a mesma coisa 3, 4 vezes em palavras diferentes. Então, não, nós precisamos sim ter uma comunicação mais objetiva para que haja uma comunicação melhor. Então não adianta chegar e dizer, porque o juiz, a juíza não leu. Também, faz uma petição de 30 páginas, é difícil. Não tem necessidade, né? Não. Tem casos que até pode precisar. Tem processos e processos, né? A gente tem que analisar isso também. Agora, na grande maioria, não. Na grande maioria não há necessidade de ser algo tão extensivo. E sim, algo mais objetivo. Eu acho que ia fluir muito melhor. Um nome que eu lembrei agora, que eu considero um grande comunicador, é o Silvio Santos. Ele tem uma dicção boa, ele pronuncia bem as palavras e ele fala de uma forma simples. É impossível não entender o que o Silvio Santos quer dizer. É essa mensagem que eu falei antes do jornal. Por quê? Porque ele está falando para todos os públicos. E isso que é o bacana. A comunicação só é efetiva quando a pessoa que está te ouvindo vai realmente compreender. Senão, não. Senão, não adianta falar bonito. Não. É interessante isso, não é? Agora, o Silvio Santos é case, né? Com certeza. Não entrando no mérito se ele é bom ou se ele é ruim. Eu estou entrando como comunicador. Fantástico! Olha o que ele fez, o que ele faz. E você aprendeu isso na faculdade de Direito também ou não? Sim, não, a faculdade de Direito, ela também... Até não tem, pelo menos na época que eu fiz, não me preparou para a oratória. E tanto que hoje que eu falo de anos para cá, dentro da OAB se proporciona cursos, mentorias, sim, sobre oratória, com certeza, para advogados, porque há necessidade. Eu lembro que meu pai, quando eu fiz vestibular, que eu fiz vestibular para Direito, porque meu pai era economista na época, e ele disse, Beatriz, o direito vai te dar uma abertura exatamente. Então, vai fazer direito, depois você vai ver agora vai te dar autoridade de fala. Olha que interessante isso. O que era, claro, um pensamento da época. Eu estou falando quando eu fiz vestibular, eu tinha 16, eu iniciei a faculdade com 16 anos, então 83. Então, naquela época... Que precoce, hein? Eu comecei tudo cedo na minha vida. Na época também, até como é que eu vou explicar? Liam muito mais do que hoje. Por exemplo, certeza. A gente pesquisa tudo na internet, nem sabe muitas vezes se aquilo ali é verdade ou não. E antigamente era nos livros, né? Então os advogados que estão nos assistindo vão lembrar do que eu estou falando, que são da minha época. Eu sou da época que as intimações vinham por jornal. Tá? Tinha que comprar o jornal e aí tu tinha que ficar lendo tudo para daí receber as intimações. Hoje tu recebe direto, online no teu celular. Tem um meme que eu vi esses dias que eu achei muito legal. É uma mulher, o meme é assim, ela tentando explicar para a geração alfa, os novinhos de agora, o que seria um livro. Daí ela explicando assim, imagina o TikTok, sabe o TikTok? Então imagina o TikTok só com legendas. Essas legendas numa folha fininha, assim, então é uma folha, depois outra folha, isso é um livro. Ela tentando explicar que era um livro para uma geração nova. Assim. Que bárbaro. Me fez lembrar, o primeiro poema que eu tive publicado foi no jornal O Eco do Vale, olha só, né? Gente, o padre Oscar Bertoldo tinha uma coluna e ele publicou um poema que eu escrevi sobre mamãe, o que é uma flor? Olha só que bárbaro. Estava eu lá preocupada, eu adolescentinha, preocupada com o meio ambiente já na época, né? Agora tu falasse de o que é um livro, me remeteu a essa história, o que é uma flor. É mais ou menos esse caminho. O que nós temos que ver? Essa evolução, as meninas, as mulheres de hoje, grande parte acha que sempre foi assim.
que as mulheres já nasceram escolhendo. Não, não. Muitas morreram, muitas apanharam, muitas ainda estão sofrendo, porque, de repente, se no meu local, no meu ambiente, é um ambiente ok, com respeito, eu acho que a violência não existe. Não, ela está aí, é muito forte. E isso também inibe a fala de uma mulher. Eu costumo dizer que uma mulher, ela só falará, ela só se coloca no momento que ela viver num ambiente de respeito. Se ela viver num ambiente agressor, ela não fala. É triste isso, não é? Infelizmente, né? O que a gente mais vê por aí. Na verdade, como tu falastes, né? Quando não tem na tua família, quando você não tá passando por essa situação, fica mais fácil, a gente fala, né? Não, isso não acontece. Por quê? Porque a gente pensa só na violência física, né? Feminicídio, agressões violentas. Não, a agressão, ela se dá principalmente, que vem antes, que é a psicológica. É aquela que coloca a mulher para baixo. E é aquela que mais agride, né? Claro! Uma mulher com psicológico machucado, né? Ela não consegue agir. Então, realmente entra essa questão da fala. E aí, muitas mulheres já dizem, não, eu na minha casa nunca sofri violência. Meu ambiente de trabalho, não, eu não, nunca fui discriminada. Só que é sutil. Às vezes, algumas mulheres não se dão conta, mas a violência, ela está ali sutil. É no momento que aquele pai, aquela mãe que te chamou de burra, porque tu chegaste com uma nota ruim, já pisou. Então, eu estou falando de pequenas coisas, de pequenas, grandes coisas. Às vezes uma fala que diz, mas tu não serve para nada mesmo. Isso fica. Então eu tenho que sim elogiar quem está perto de mim. Aí sim eu consigo fazer o movimento de fortalecimento das outras mulheres, senão não. Exatamente. Tu ajuda as mulheres também através da BPW. Ai, sim. Como é que tu tomou conhecimento da BPW e como é que tu tomou a frente da BPW aqui em Bento Gonçalves? Essa é uma história bem bonita. Eu fui conhecer a BPW, porque BPW no Rio Grande do Sul tem 3, hoje. Porto Alegre, Ijuí e agora Bento Gonçalves. Na época só tinha Porto Alegre e Ijuí. E eu estive numa reunião para me associar. Que eu disse, eu estava sempre em Porto Alegre na época, em função até da OAB mesmo, estava sempre lá, se vou me associar. E saí de lá, na época eu era conselheira seccional, conselheira estadual da OAB. Saí de lá já com a incumbência de fundar uma BPW na Serra Gaúcha. E foi o que fizemos. Reuni várias amigas conhecidas da época. Nós estávamos em 50 mulheres, olha que para te reunir 50 mulheres que pagam para estarem juntas, não é bem assim, né? Foi em que ano mesmo? 2017, a fundação. E imagina, é fantástico isso. Daí, quando eu terminei, eu fui eleita a primeira mulher presidente, então, da BPW Bento. Quando terminamos a gestão, assumiu a Natália Milan, hoje quem é a presidente é a Magali Sartor. E aí eu disse, fiz o que eu tinha que fazer, terminei, né? Ok? Recolhi, né? Minhas coisinhas. A presidente da BPW Brasil, da época, me chama, Beatriz, eu quero que tu esteja conosco na federação. Então eu fui, trabalhei de forma, então, voluntária também, dentro da federação da BPW Brasil, coordenei o Comitê Nacional dos Direitos da Mulher. Foi bem bonito esse trabalho, bem bonito. E para quem não sabe, nos conta algumas ações da BPW. É que tem várias questões. E além disso, ainda na BPW Brasil, eu também representei a BPW Brasil no Pacto Global da ONU, na Plataforma de Direitos Humanos, e hoje eu estou conselheira no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher,
e estive agora esses dias em Brasília representando a BPW Brasil, então é bem bacana, tem uma série de coisas aí. Nós costumamos dizer que a BPW ela é um celeiro de lideranças femininas. Olha só que é, hein? Aí que realmente é onde se fortalece as mulheres para assumirem outros cargos. Esse é um dos principais objetivos. A BPW ela foi criada na época da guerra, quando os homens foram para a guerra e lá as mulheres precisaram assumir os negócios da família. E aí elas se uniram e criaram essa associação. Então a gente está falando da época de votação, de direito ao voto, nós estamos falando destas mulheres daquela época. O quanto foi importante a força da união das mulheres. E aí a gente para pensar, mas e hoje, por que termos uma associação feminina, uma associação de mulheres? Para vocês terem uma ideia, o quanto isso ainda hoje é importante. Porque se eu errei, não tenho por que tu errares também. A gente pode aprender no caminho, não se inventa a roda. É juntas. Se organiza, se constrói. E tem várias ações. Tem o projeto em março, todas as... e as BPWs estão em mais de 100 países. É uma rede de networking fantástica. Então fica aqui o convite para todas as mulheres que estão nos assistindo, claro, se associarem na BPW que estiver mais próxima de ti. Em Bento Gonçalves? Ok. No estado, no país, em outros países, quem está nos assistindo pode se associar, com certeza, porque é muito importante esse crescimento conjunto, uma mulher ajudando a outra. E como é que é a programação? Quem quiser saber a programação de vocês, como entrar em contato? Até no próprio site. Tem o site? Sim, site, nas redes sociais, BPW Bento Gonçalves. É BPW, é Business Professional Woman. Né? Então, tem que estar procurando, sim, com certeza, e participar. Nós nos reunimos, tem eventos, sim, que organizamos, mas tem alguns que são a nível nacional e internacional. Então, imagina quando falamos de doando vidas, que é o que está acontecendo agora, neste mês. Então, está acontecendo o projeto Doando Vidas. As BPWs do mundo estão falando sobre isso. Então, nós estamos falando de mulheres do mundo inteiro trabalhando sobre doação de órgãos, de pele, de cabelo, de leite. Então, é muito importante isso. Não é uma associação beneficente, não é esse o objetivo é o fortalecimento feminino. Então, nós temos também um outro projeto que eu acho bárbaro, que é o trabalho igual, salário igual. Então, que nós buscamos, sim, a igualdade salarial, que sabe lá Deus quando chegará o resultado, mas estamos trabalhando para que as nossas filhas, netas, quem sabe, consigam. E qual que é o maior desafio estando nesse projeto, por exemplo? Eu acredito que o maior desafio passa por todas as mulheres que, eu te diria assim, que é intrínseco nosso, cultural, que é o não julgamento. Eu acho que começa por aí. Aprendermos que não devemos julgar a outra mulher, e sim construirmos juntas, elogiar a outra mulher. Então, é fazer o caminho inverso, é passar para o elogio. Então, uma mulher, quando se candidata para a política, por exemplo, o que primeiro se olha? Primeiro a gente vai olhar se ela é loira, se ela é branca, se ela é negra. Aí a gente já está criando imagens nossas na nossa cabeça. Como é que ela se veste? Se ela está degotada, de jeito nenhum. Essa não vai ser uma boa política. Degote. Então, a mulher ela já é julgada pela aparência logo que ela é vista. Então, isso tudo dificulta o que tu falaste antes. Nós temos que, sim, toda vez, todos os dias, provar
que temos conhecimento, que somos boas naquilo que fazemos. Que vai além da aparência. É muito mais, é muito mais. Eu estou lançando... mas eu não posso contar agora, vocês aguardem. Conta. Mais um pouquinho, eu estou lançando uma peça teatral, um monólogo. Daqui a pouco eu volto aqui para contar para vocês. Eu lembrei, quase que eu falo agora. Travou na hora. Mas foi na hora. Porque é importante falarmos sobre esse universo. E tudo que tu faz está tudo linkado, né? Comunicação, os direitos da mulher, fortalecimento, o teatro... Então, uma coisa reforça a outra. Toda a caminhada que tu fez, né, te preparou para esse momento. Tu tá munida. Né, é importante essa fala de vocês, porque muitas vezes eu me questionei, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou perdida? Será que eu estou preparada? Com certeza. Daí fui convidada para alguns cargos que eu disse, não, eu não. E momentos que eu disse que não. Eu disse, não, tem outras mulheres que estão mais preparadas que eu. E aí eu tanto estava que fiz. E aconteceu. Então, nós precisamos sim virar essa chave. É difícil. Se acontece, acontece com todas nós. Tu já disseste não para a política? Já te convidaram para entrar para a política? Ai, Marcelo, tu também, né? Tô sabendo, Já. Eu fui convidada na eleição passada. Na realidade, eu sou convidada para ser candidata a vereadora desde que eu entrei na OAB lá em 95, primeiro cargo eleita. Ali já me convidaram. Depois, teve um tempo que ficou mais quieto, mais tranquilo. Depois começaram as pressões novamente. Na última eleição municipal, eu fui convidada por 5 partidos políticos para ser candidata a prefeita ou vice, que eu poderia escolher. E isso é forte, isso é muito forte, porque foram partidos da direita para a esquerda, não teve uma ideologia partidária. Eu me senti muito honrada, muito feliz por terem pensado, exato, porque isso, mostra que eu estou no caminho, né? No caminho certo. Porque o meu objetivo não é ser prefeita, não é ter um cargo político. O meu objetivo é fortalecer as mulheres para que muitas mulheres sejam prefeitas, governadoras e deputadas e vereadoras de Bento, por favor, né? Então, o meu papel é de fortalecer. Tu sente que esse é o teu propósito hoje? Eu não descarto, né, da vida, como eu falei no início, a minha vida é uma bola de neve, então eu não descarto nada, porque já tive convite para ser candidata a deputada estadual, a ser candidata a deputado federal, mas é algo que eu não sou filiada a nenhum partido. E eu gosto desse trânsito que eu tenho em todas as ideologias. Porque daí sim eu consigo trabalhar com todas as mulheres. Sim. É aí que eu penso. Já trabalhei na prefeitura, mas tenho que até salientar, trabalhei num momento onde eu fui convidada tecnicamente, como advogada. Então, foi interessante isso, porque na época eu perguntei, eu preciso assinar ficha, né? Preciso me filiar ao partido? Não, tu não. Teu cargo é técnico. Ok, então eu fui. Tá? Então, é nesse sentido. Nada contra quem se filia, muito pelo contrário, nós precisamos ter pessoas que trabalhem na política. E nós precisamos da diversidade. Nós precisamos ter mulheres lá, nós precisamos nos sentir representadas. Quem será a mulher prefeita candidata? Eu tô louca para saber. Que em Bento Gonçalves a gente nunca teve, né? Ou já? Candidatas a prefeita, sim. Eleitas não, né? E agora nenhuma vereadora, né? Por favor, isso é vergonhoso para a nossa cidade, do nosso porte. Os partidos precisam, sim, propiciar para que essas mulheres se coloquem e auxiliá-las nessa eleição. É fundamental, fundamental. Já palestrei
para vários partidos políticos, para mulheres fomentando a participação política. É essencial dizer para as mulheres que sim, vocês podem. Sim, nós podemos. Até porque um olhar feminino é um olhar mais detalhista, né? A gente consegue ver coisas que os homens não enxergam. E eu vou além disso. A verdadeira cidadania tem que haver diversidade. Senão, não é. Senão, não é cidadania. Senão, nós estamos falando de um perfil de pessoas que estão comandando o poder. Tá? Então, para que haja cidadania, democracia, tem que haver diversidade. Diversidade em quê? Em gênero, então, nós temos que ter homens, mulheres, temos que ter trans, nós temos que ter várias pessoas. Nós temos que ter raças, diversidade de raças, de credos. Nós temos que ter pessoas negras, homens e mulheres no poder. Nós precisamos disso. Imagina, olha quantos homens e mulheres negras nós temos no país e quantos estão no poder. É absurdo. Qual que é a representatividade, digamos assim, das profissões na BPW? Tem de tudo lá, tem empresárias, sim, tem donas de casa, tem advogadas, tem... Sim, nós temos o perfil das associadas. Todas estão convidadas, independente da profissão da mulher. Independente. Por quê? Porque a BPW, inclusive, tem as mulheres que são menores de 35, tem que ser maior de 18, claro, e menores de 35 ainda tem um incentivo, elas pagam menos de mensalidade, que já é uma taxa pequena, mas elas pagam menos, para que nós possamos fortalecê-las para assumir cargos depois. É um incentivo, né? Nós precisamos fortalecer e gerar novas lideranças. Esse é o objetivo, com certeza. Muito importante, né? Vamos fazer a Beatriz contar desse teatro, hein? Beatriz, tu já pensou em ser cantora? Algum dia tu já te imaginou cantando num palco? Ou canta no chuveiro? No chuveiro não tem dizer quem é que não canta, né? Claro. Sabe que eu já fiz aula de canto, eu já cantei em coral. No coral Bento Gonçalvense, antes de eu engravidar da minha primeira filha. Eu tenho duas meninas, duas mulheres, a Gabriela e a Débora. E a Gabriela, quando eu estava antes de engravidar, e daí eu engravidei, eu estava cantando no coral Bento Gonçalvense. Mas é algo que tá quieto. Mas ela não disse que não, né? Ela não disse que não. É uma possibilidade, é. Na minha vida, eu não digo que não para nada. Eu acho que nesse teatro aí ela vai estar no palco, eu já estou desconfiado. E até porque quem tem uma voz assim bonita e entende, né, das entonações, eu acredito que consegue cantar, né, que canta bem. Aí tem que trabalhar mais a voz para cantar, aí tem um outro trabalho também, além, né, então... Mas é algo Mas já não é uma voz de taquara rachada, né, tem pessoas que a gente... né, que escuta, ali já percebe-se que às vezes não acontece nada. E tu falaste que é tímida, isso não é um empecilho, porque eu vi vários atores famosos, e até atores de teatro, que eles dizem, eu sou tímida, mas mesmo assim eles fazem eles exercem uma profissão, né, que tem toda essa exposição, né? Claro que sim. A questão da timidez... Uma tem que analisar qual é o porquê dessa timidez, né? Qual é a raiz, da onde vem. É uma questão familiar, a família inteira é assim, que aí eu estou falando até já com a ferramenta das constelações, tem que analisar o que no meu caso, que as mulheres da minha família, das gerações anteriores, como era a vida delas, né? Então, eu sou a primeira mulher que falo, será? Então, que se coloca... Então, tem uma série de questões que a gente tem que analisar. Assim, isso transgeracional. Agora, nós temos que analisar também se essa timidez não é do próprio ambiente. Eu estou vivendo num ambiente agressor. Aí pode ter certeza que a pessoa pode ser retraída. Ou vai ser também agressora. Então, é difícil isso... medir isso. Agora, o que nós vemos, sim, é que precisa ter esse trabalho de desenvolvimento.
aí não tem problema nenhum, aí tu consegue, porque é algo controlável. Tá aqui o exemplo. Gostaram? Tá aqui o exemplo. E essa questão que tu falou que eu achei bem importante, e eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo também, por exemplo, você é assim por conta da sua família, né? Das suas ancestrais. Isso é geneticamente ou é algo espiritual, por exemplo? Aí a gente vai ter que deixar cada pessoa interpretar conforme o seu credo, conforme a sua forma de pensamento. Porque o que nós temos? As constelações não entram nessas questões espirituais, tá? Muito pelo contrário, é uma ferramenta para buscar, sim, a forma que vem acontecendo para que tu não repita padrões, tá? Então, nós vemos, isso daí eu falo como advogada também, a gente vê a mãe, a avó, a mãe, e daí a mulher que nos procura tiveram homens agressores, conviveram em família agressora. As 3 gerações passaram por alcoolismo, tem a mesma história, ou a história muito parecida. Então, nós temos que quebrar alguns padrões aí e reconhecer, honrar esse passado, agradecer pela vida, e aí sim, a partir daí, ter a tua mochila, carregar as tuas escolhas. Aí dá certo. Interessante. Beatriz, tu tens um programa na rádio que é o Programa Ideal. Sim, uma delícia, eu adoro. Nos fala sobre esse programa, qual que é o objetivo, como é que ele funciona? Já passou de 1 ano que eu estou com o Programa Ideal no ar, que é na Rádio Difusora 890. Todos os sábados às 13 horas, já sabe, vem comigo. Pois é, este programa eu entrevisto normalmente mulheres, porque o objetivo é colocar mais mulheres na vitrine. Esse é o que eu gosto muito de fazer. Mas não que não tenha entrevistado homens, sim, já entrevistei e irei entrevistar ainda, com certeza, diante de alguns cargos que há necessidade de alguns temas que considerei importante naquele momento. Mas o forte mesmo é entrevistar mulheres. E tem um perfil diferente. Eu busco mulheres que normalmente não estão tão na mídia. Algumas sim, porque tem algumas que têm alguns cargos que são importantes. Eu preciso mostrar essas mulheres, claro que sim. Mas eu gosto de falar com aquelas mulheres que têm umas histórias belíssimas e que estão lá trabalhando de uma forma anônima. Para que todas se identifiquem, né? Que elas sintam que não precisa ser famosa para ser convidada, né? Exatamente. Isso é muito importante. E da mesma forma, eu tenho uma coluna no Jornal Design, que é a coluna Falando de Mulher, onde também eu apresento a trajetória de vida pessoal e profissional de uma mulher por edição. Então, também ali, mulher na vitrine. Eu vou te fazer uma pergunta que é o que tu faz para as tuas entrevistadas. Né? Ai, lá vem ele agora! Qual que é o ideal da Beatriz Perufo? É tão bom isso. O meu ideal é encontrar esta mulher que anda de pé descalço no sítio, na grama, com o barulho do rio. Equilibrar esta mulher que fala no microfone para 5.000 pessoas tranquilamente, buscar esse equilíbrio, buscar esses momentos de equilíbrio, para mim é o ideal. Esta mulher é a ideal. Eu aceitar essas várias Beatriz que vivem dentro de mim. E tem muitas. Que legal. É isso que tu mostra no teu programa, né? Tu mostra o lado profissional e o outro lado das pessoas que não são públicos, né? Exatamente. Porque todas nós estamos trabalhando muito para sermos o que somos. Exatamente. Dentro daquele segmento, dentro daquele local de trabalho ou dentro da casa dela. É muito difícil muitas vezes. Então, já entrevistei uma senhora
de Pinto Bandeira, por exemplo, que eu adorei aquela entrevista, uma coordenadora de vários corais, de vários grupos, sabe? E aí tu diz, é uma mulher agricultora. É uma mulher que, da mesma forma que ela vai lá plantar, a mão de obra dela é plantar, colher, ela também está lá liderando grupos. Então é isso, nós somos múltiplas. E como somos, não é, André? Verdade. E você se considera uma mulher empoderada? E o que você acha dessa palavra? Olha, empoderamento é dar poder. Eu não gosto muito da palavra empoderamento, é eu dando poder para alguém. Não, eu gosto de fortalecimento. Por quê? Porque a mulher tem que buscar esse empoderamento, ela tem que se reconhecer empoderada, ela tem que se ver reconhecer. Não é dado pelos outros. Não é dado, não sou eu e nem ninguém que vai dar poder para uma mulher. É ela que tem que se descobrir poderosa. É ela que tem que se descobrir que sim, ela está fortalecida. Caso contrário, não está. Eu te diria, tu me perguntasse se eu me considero uma mulher no caminho. Eu ainda não estou totalmente, porque tem muita coisa ainda para fazer. Eu ainda tenho vários medos, eu ainda tenho, os bichos vêm, e aí a gente tem que brigar com eles, mandar embora. Normalmente eu também falo isso, que nós mulheres temos uma outra mulher dentro de nós que fica falando. Sim. Não vai, é fria, de jeito nenhum. Vai dar errado, não vai. Fulano vai falar mal de ti. É assim. Então eu tenho que chegar para essa mulher e dizer, cala a boca, deu, agora eu vou. Então todas nós temos. Alguns interpretam, dizem, é o anjinho, o diabinho, né, o bem ou o mal. Não, eu costumo dizer que eu tenho uma outra Beatriz dentro de mim que fala, só vendo. E eu tenho que chamar a atenção e dizer para ela que a Beatriz criança está acolhida dentro de mim, que eu vou abraçar ela, que é essa Beatriz criança que está com medo. Isso mesmo. Que é essa Beatriz ali pequenininha, insegura, que fica com medo. Então eu tenho que acolher, eu tenho que abraçar essa Beatriz e dizer para ela, tá tudo bem. Tu já fizeste muita coisa, agora é só continuar, vai tranquila que vai dar certo. Agora até tu fez eu me lembrar de algo. Eu até estudei já um pouco sobre essas questões, né? E tem um exercício, inclusive, que ensinaram que quando a mulher ela tá com medo, que realmente é essa criança interior, que a gente tem que ou se acariciar o rosto e falar, calma, tá tudo bem, ou ir na frente do espelho e falar, né, tá tudo bem, ou estou aqui contigo. Assim, outras pessoas que estão assistindo podem, nossa, que loucura. Mas não é que tem pessoas, mesmo. Tem pessoas que quem não conhece a técnica vai dizer que vai chamar de louca. Mas acalma. Claro. Seria tipo um Ho'oponopono, alguma coisa assim? No sentido de tu reconhecer que tu tem sim medo, fragilidades, que tu tem o teu lado infantil que sente medo, a tua criança. E isso serve para homens, para mulheres, não importa, para todos nós. No momento que eu acolho, que eu reconheço que sim, existe esse medo, né? Porque tem isso, e não dizer, não, sai pra lá, não, esse medo não existe, não, ele choro. É real. O engole choro é horrível. Coitado dos meninos que ouvem isso muito, tu não ouviste muito isso? Não pode chorar, né? Homem não chora, é absurdo. Então de reconhecer essa fragilidade e essa insegurança e acolher, e dizer, ok, tá tudo bem. Tá tudo bem, se eu cheguei até aqui. Eu ouvi uma fala que eu considerei muito importante, que eu quero repetir aqui. Nos degraus, olha só que bacana, dos teus ancestrais, tá? Vamos pensar assim, quem está nos ouvindo também vai pensando. Dos teus antepassados, o que eles fizeram que eles foram evoluindo? O que eles foram evoluindo? Eu tenho descendência
de negros, de italianos e de portugueses, tá? Eu tenho essas 3 descendências. Se eu parar para pensar dos italianos, eles vieram em navios e quantos morreram? Sim. Chegaram aqui na Terra Prometida e Prometida não tinha nada, tiveram que comprar. Com trabalho, né? Saíram da guerra com medo, deixaram família. Imagina a situação na época. Para os negros, imagina o absurdo, eles foram escravizados. Eram pessoas livres e foram escravizados. Os portugueses, sabe, a gente para analisar isso tudo. Bom, então, os meus antecessores, eles conseguiram superar a guerra, eles viveram da guerra. Alguns, eles sobreviveram do mar, de toda a questão de violência, de mar, de perigos e tudo mais. Eles sobreviveram à escravidão. Eles sobreviveram. Vocês estão vendo que a escada está subindo? A escada está subindo. Então eu sou herdeira de uma família que se deu bem. E hoje não é isso. E hoje está aí para contar, né? E também para fortalecer outras mulheres. Exatamente, porque... Mas se tu parar para pensar na tua história, Marcelo, é isso. As nossas famílias sofreram muito, mas foram crescendo para que eu chegasse hoje até aqui. Eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher que sou vitoriosa. Porque a herança que eu recebi da minha família foi a vida. E a vida dando tudo certo. Então eu só continuo evoluindo nessa escada familiar. E aí a gente para dizer, não, minha vida é um caos, deu tudo errado, não tá dando certo, imagina. Só tem conta, boleto para pagar. Bom, se tu tem boleto para pagar, é porque tu tá usando e gastando. Sim. Tem um exercício que tu falou que eu vou fazer um paralelo aí. Falou das mulheres não se policiarem para não criticarem outras mulheres, né? Eu faço isso comigo mesmo, às vezes, com pensamentos negativos. Mas isso acontece. Desde sempre eu sou assim. Eu tenho algum pensamento negativo e eu anulo esse pensamento e digo, não, que bobagem, esquece, não. Eu penso uma coisa positiva e eu ignoro as coisas negativas, né? Eu sempre vejo o lado positivo das coisas, né? Então é um exercício interno de autopoliciamento, né? Então, isso me faz bem. E isso daí vai dar certo. Por quê? Porque eu, pelo menos, e a grande maioria das mulheres também, Marcelo, a gente já nasce com um chicote na mão. Já nasce com ele. E aí fica, por minha culpa, minha tão grande culpa. Minha culpa, minha tão... E fica, e repete, se castiga. Por quê? Porque a criança caiu, tu é mãe. A criança caiu no parquinho, mas essa mãe, cadê a mãe? Não viram? Essa mãe não viu a criança? Como é que deixou a criança cair? Gente, desde quando a mãe tem que ficar carregando a criança no colo o tempo inteiro? Não. Então não é culpa desta mãe. Ou cadê o pai? Né? Poucas vezes. O que a gente ouve é da mãe. Cadê a mãe? E essa criança não tem mãe? É exatamente assim. O que acontece? A gente fica se castigando, se policiando. Por quê? Porque a gente acha que com isso eu vou ser uma pessoa melhor, com esses receios, com esses cuidados. Não. Está fazendo o exercício bem certo, Marcelo. Por quê? Porque no momento que eu consigo olhar para mim e dizer sim, eu tenho medo, sim, eu valido este medo, ele é real, não é um medo imaginário. Eu sei que se eu for medos reais, porque o medo de falar em público é um medo maior do que morrer, do que a morte. Isso em pesquisa já foi analisado. Então, o que a gente está vendo ali? É um medo real? Isso realmente existe? Então, o medo real, o que é? Eu estou olhando para uma cobra e ela vai me picar. Esse é um medo real. Agora, falar em público, qual é o medo real?
Tá tudo na nossa mente, né? Tem a ver com crença limitante isso? Claro, claro. E até a questão do julgamento. Então, eu vou deixar de ser amada, de ser, né? Não vão mais gostar de mim, porque eu vou errar. Se eu falar alguma palavra errada, já vou ser julgada. Exato. Julgamento vai existir sempre. Fazendo ou não fazendo. De qualquer maneira, tu vai ser julgada. Fez? Vai ser julgada. Não fez? Vai ser julgada. Também. Deu, ponto. Bom, então se eu vou ser julgada, que eu seja fazendo. É verdade. A minha avó dizia assim, a mãe da minha mãe, dizia que só a árvore que dá fruto é que leva paulada. É. Porque aqui tem florzinha, só florzinha não dá em nada. Ninguém vai lá em cima lá da árvore tirar a florzinha, não. Agora, se tem frutas, vai levar. Então, não adianta. Então, eu prefiro não levar paulada, claro que não. Mas eu prefiro, sim, ter uma vida construída fazendo algo que realmente melhore a vida de toda uma sociedade. Eu tento fazer isso. Eu tento fazer com que as minhas filhas tenham uma vida melhor. Eu trabalho para isso. Então, no momento que eu estou vivendo uma vida mais deixando fluir a minha vida, eu consigo ser menos rigorosa comigo. Para quem me conheceu anos atrás, anos atrás, eu tinha um cabelo Chanel, imagina, Andriele, tá? O Marcelo me conheceu dessa época. Cabelo Chanel, liso, redondinho, que não mexia nada. Duro de laque. Eu estava sempre impecável, num salto alto, né? Mas o que era? Eu estava super rigorosa comigo mesma. Eu estava me cobrando uma perfeição que não existe. Claro que atrás disso tudo tinha uma marca, claro, né? Lógico, da Beatriz de saia, de tailleur, claro, tem uma marca criada aí. Como hoje tem, no decorrer desses anos, a minha marca de batom e de esmalte vermelho. É a minha marca. Então, são coisas que a gente tem que analisar o que é real, qual é o meu medo real, ou o que é da minha imaginação, o que eu posso mudar disso. Aquele estereótipo, aquela Beatriz daquela época, tinha que continuar daquele jeito? Não, porque eu também mudei. Então hoje meu cabelo tá assim, tá solto, leve, tranquilo. Natural. Por quê? Porque eu estou numa fase muito mais leve comigo. Não é para agradar ninguém, né? Não. Se a gente está bem, tá ótimo. E aí eu falo para os homens. Uma mulher, quando se maquia, se arruma, ela está se organizando para ela. Ela está se olhando no espelho e está dizendo, ok, eu gostei do que eu estou vendo. É verdade, bem lembrado, né? Por quê? Porque tem muitos homens que acham que nós estamos nos maquiando, nos arrumando para os outros. Não. Pode ter mulheres que façam isso? Sim, ainda temos mulheres lá no 1800. Aproveitando o gancho, então, uma vez aconteceu comigo. Eu conheci uma pessoa e a gente ia sair para se ver pela primeira vez. E aí eu já tinha preparado a minha roupa, enfim, mas que eu iria me sentir bem daquela forma. E ele me mandou uma mensagem assim, não precisa se arrumar tanto, não precisa ir tão arrumada. Porque a gente vai num lugar simples, enfim. Eu desmarquei o encontro. Adorei, tô orgulhosa de ti. Primeiro que a minha roupa ali não teria necessidade de, antes de eu chegar, falar se eu vou arrumada ou não. Não teria que aprovar ou não, Não teria que aprovar ou não, né? Se eu quiser ir de salto alto e vestido longo no bar da esquina, é assim que eu vou. Porque é uma escolha tua. Porque é uma escolha minha, não é pra agradar a ele. Exatamente. Então, ainda bem que tu lembrou essa questão. E isso é muito forte, é muito importante. E os relacionamentos serão melhores no momento em que houver mais respeito. E o respeito passa por escolhas. Bem isso. Beatriz e Portugal, agora tu tá, me conta a experiência de Portugal, agora tu tá nessa ponte aérea aí, Brasil, tá Portugal. Tá bárbaro, tô amando.
Eu estou fazendo mestrado em Ciências da Comunicação. Estou amando, estou apaixonada, porque é realmente uma matéria, vamos chamar assim, um conhecimento que eu sempre trabalhei e desenvolvi a minha vida inteira, mas de uma forma empírica, né? De uma forma eu fazendo, claro, estudei algumas coisas, algumas formações, mas não a nível de mestrado, não tão profundo. E hoje, como eu tenho falado para muitas pessoas, eu disse, agora eu preciso buscar mais conhecimento. E aí fui buscar e tá fantástico, porque tem um olhar que eu não tinha. Porque tu ir passear na Europa, em qualquer país, não importa, pode passear em Garibaldi, né? Eu estou falando de Bento para Garibaldi, tu pode passear em qualquer cidade. Se tu sair para passear só simplesmente com o olhar de turista, tu tens um olhar. Agora, que é só eu aproveitando, eu recebendo. Uhum. Agora, se tu vais para um lugar onde tu queres buscar conhecimento, o teu olhar é outro. O teu olhar, então, é de buscadora, de buscador. É, sim, tendo sede daquele conhecimento. Então, tudo tu vais aprender. Então, desde as diferenças culturais que são grandes. Eu não te notei com sotaque português. Não, nem vai me ver. Tu já cometeu alguma gafe lá em Portugal por falar alguma coisa que para nós é normal e para eles a palavra tem outro significado? Não aconteceu. Mas o que aconteceu foi eu pedir um prato no restaurante e recebi outro. Porque eu estava pedindo um prato, eu falando, e não, a comunicação ali não deu bugou. E a pessoa entendeu de outra forma e eu me expressei da forma errada para ele. Então, aí a comunicação não fechou. Eu tive que pagar 2 pratos porque aquele prato era impossível. Tu teve que pagar mesmo? Claro, eu pedi. Lógico. Então, isso aconteceu. Mas é algo interessante, porque daí eu aprendi antes a ouvir. Antes de sair falando, eu tenho que ouvir. Verdade. E é interessante. Agora tem uma questão cultural que eu achei bem interessante aí, que eu saí de lá chocada. Chocada, eu acho que essa é a palavra. A segurança. Eu estava lá sozinha, né? Eu viajei lá em Portugal, eu estive durante as aulas presenciais, foram em torno de 1 mês. Então, claro, eu convivi, saí, almocei, jantei, não é verdade? Lógico. E eu estava caminhando numa praça e eu sentei na praça. Eu disse, agora eu vou ser assaltada. Não é isso que a gente pensa? No Brasil, não. Eu vou ser assaltada aqui. E daí estava eu, sentada na praça, com os olhos para tudo que era lado, antenada, olhando para trás, para frente, para os lados, morrendo de medo de ser assaltada. É que eu estava cansada, eu tinha caminhado muito, eu resolvi sentar. Nada. Eu não fui assaltada, eu não fui nem assediada. Aqui, se uma mulher está sozinha na praça, no mínimo, vai ter um homem que vai passar e vai falar uma besteira, uma gracinha, que não é gracinha, que é ofensa. É horrível isso. Lá, não vi nenhum homem se virando para olhar a bunda de outra mulher. É que aqui no Brasil eles acham que a mulher ela é um objeto sexual. Né? Eu achei assim, essa diferença cultural, eu disse, olha, e o que é? Tu está na rua, é cada um por si, tranquilo, cada um fazendo a sua história, ninguém está preocupado se tu tá de chinelo de dedo, se tu tá de salto alto, se tu tem um carro, um motor, sei lá, né, de quantos cavalos. Não, as pessoas não estão preocupadas com esse olhar externo. Não estão. É incrível isso, né?
eu analisando, daí tu diz, esta pessoa é brasileira, dito e feito. É uma diferença grande, né? Então, isso me trouxe, tanto que naquele momento que aconteceu isso na praça, eu na hora fiz um vídeo, publiquei no meu Instagram, eu disse, aonde que nós brasileiros estamos errando? O que é que nós temos que fazer para termos segurança, para ter a liberdade de respirar e sentar numa praça? Imagina ela fazendo um vídeo, gente, eu estou aqui na praça, ninguém veio me assaltar. E aí o brasileiro faz o vídeo e vai lá. Tô indo. Pode, né? Pode. Mas nós temos brasileiros em Portugal de vários tipos. A grande maioria está lá trabalhando mesmo. Está dando um duro danado, está fazendo a própria história. Está bem bonito isso. Conversei com vários. Agora, tem alguns que estão passando por uma fase, um perrengue difícil. Porque Portugal é a porta de entrada para os brasileiros na Europa. Na Europa. Né? Até pela facilidade do idioma. Né? Claro. E isso se vê, mas assim, claramente. 2 pessoas me pediram esmola nesse tempo inteiro, lá no centro de Porto, Portugal, e as 2 foram 2 pessoas brasileiras. Olha. Então, sabe, é esse olhar, esse ouvir que eu disse, epa, tem coisa aqui, né? Mas é algo que foi muito, muito enriquecedor. Mas eu amei, estou amando, não terminei, estou cursando. Agora entro num período de aulas online, todos os dias, para depois voltar em janeiro para as aulas presenciais, então, do 2º ciclo. Continuaremos. Esta parte do livro tem um 2º capítulo. E Beatriz, planos futuros, além aquilo que tu pode contar, né? Além da peça de teatro, o programa ideal, o que tu tem assim de planejado que tu pode contar para nós? Eu estou num momento diferente da minha vida, de um ano para cá, porque eu tenho a minha empresa de treinamentos e desenvolvimento já há anos, mais de 10 anos, mais que isso. Então, eu já palestro, trabalho com isso já há mais de 30. Então, é algo que eu venho trabalhando junto com o direito. Então, não é algo que eu só fazia uma coisa ou outra, eu andei paralelo. Só que, de um ano para cá, eu realmente estou me olhando como profissional do desenvolvimento. Então, eu sou advogada, eu atuo sim no direito, tanto que eu estou como conselheira nacional dos direitos da mulher. Então, eu tenho uma bagagem que sim é importante para o fortalecimento ligado ao direito, fortalecimento feminino. Então, sim, mas é algo que hoje o meu olhar é para o desenvolvimento pessoal e profissional, principalmente do foco mulheres. Porque eu entendo que uma mulher fortalecida, ela só estará fortalecida se ela tiver também um homem fortalecido ao lado. Mas para isso, para que ela esteja fortalecida, ela precisa sim de que alguém que segure a mão e que auxilie e que faça alavancar. Eu gosto de mostrar, nós mulheres não temos que estar lado a lado, uma dando a mão para a outra. Mas Beatriz, não é? Dando as mãos em círculo? Não, nós temos que estar com uma mão para cima e uma mão para baixo. Por quê? Porque eu vou ser levada para cima por aquela mulher que já subiu, ela vai me puxar para um outro cargo e eu vou puxar a outra que está abaixo de mim. Então nós temos que, sim, eu falo isso, eu me arrepio toda, porque é isso que eu vejo. Nós temos que estarmos juntas, mas uma puxando a outra, uma levando a outra. Aí vai dar certo. E ao nosso lado tem que ter homens, claro, fortes. Homens, por favor, machista não, né? Isso dói. Isso dói, o machismo mata, é triste isso. Então não, nós precisamos de homens fortalecidos com o masculino e feminino totalmente equilibrado, um homem confiante, é isso que nós precisamos, né?
quando eu falo isso, claro que eu lembro do meu marido, né? Por óbvio, casaria com ele de novo. Né? Casei em 86 e sim, casaria com ele de novo. Porque nós temos uma relação de quê? De respeito. Essa é a base. Então, projetos futuros são dentro deste pilar do conhecimento, do fortalecimento. Estou planejando, tem um projeto grande para acontecer de palestras para viajar, primeiro pelo estado e depois a nível nacional, então já estamos planejando já isso. Eu tenho já uma palestra show falando de mulher, que eu entro de noiva. Eu interpreto uma dona de casa, descendente de italianos, e interpreto uma mulher consumista, solteira, dona do nariz. Então, já tenho palestras que sim, dá para se viajar muito com isso, que é diferente, não é uma palestra só com data show, que também só com data show não é só uma palestra, também tem o outro lado. Mas eu tenho feito da minha vida uma vida mais leve e falo sim que as mulheres podem, então, e o importante da voz desta mulher. Então, a mentoria, eu criei um método para desenvolver, fortalecer essas mulheres, exatamente com toda essa bagagem que eu precisei ter. Exatamente. De liderança, apanhando muito, né? Não literalmente, né? Mas apanhando no sentido de sofrendo muito, porque sim, muitos tapetes puxados, sim, tem história aí para contar. E neste caminhar, eu entendo que o fortalecimento feminino é importante para a oratória dessa mulher. Então, o método que desenvolvi da mentoria, que pode ser de forma individual, pode ser em grupo, pode ser na empresa, podem se reunir e propiciar para que as servidoras, funcionárias, colaboradoras façam essa mentoria. É importante isso. Por quê? Porque daí sim, este grupo fortalecido só vai ter melhores resultados. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: mulheres mais felizes, melhores resultados. Sim. E é isso que eu acredito. Como é que uma mulher é mais feliz? Se ela estiver bem com ela mesma, não é? Verdade. O autoconhecimento, se ela estiver confiante, se ela estiver num ambiente de respeito. Uma mulher, quando ela está confiante, ela já tem a voz, né? E eu acho que é isso que tu ajuda, né, a elas terem. E Beatriz, como que elas te encontram nas redes sociais? Se tu quiser deixar para nós, né, rede social. Amor. Mas não para consultas jurídicas. Né? Isso é com a minha irmã, com a Isabel Luquezzi. Não, comigo já não mais. Nas redes sociais vão me encontrar no Instagram, Beatriz Perufo Oficial. No meu YouTube, Beatriz Perufo, tem muito material que eu disponibilizo de forma gratuita, que sim, dá para buscar, tem vídeos de vários. E eu gosto muito que ouçam também as entrevistas que faço para a rádio, para o programa Ideal, eu disponibilizo todas elas no YouTube, no meu canal. Então, é muito importante para a gente se inspirar com aquelas trajetórias, né? Então, vão lá no meu YouTube, deem uma olhada. E, claro, nas outras redes sociais também. Compartilhem. É exatamente isso. Vai lá, me segue, vem comigo. No Facebook, eu tenho um grupo de mulheres, num grupo fechado, que é Rede Mulheres Mais Felizes. Também fica o convite para as mulheres entrarem. Andriele já sabe, vai lá. Esse grupo eu formei pensando que eu ia ter um grupo de 100, 200 mulheres para ter um networking, para ter troca. E hoje são em torno de 10 mil mulheres no grupo fechado. Então, para ver o quanto as mulheres estão sim querendo conhecimento, querendo que bom, né? Networking. É muito importante. Então tá lá no Facebook também, Rede Mulheres Mais Felizes. Assim como tu tem o programa Ideal, que tu pede qual que é o ideal das mulheres, a gente pede num multiverso, qual que é o ideal das pessoas? Mas não para Beatriz, se tu pudesse mudar
o mundo, digamos assim? Uma pergunta, se eu pudesse mudar o mundo... Uma pergunta bem aberta. Se eu pudesse mudar o mundo, a palavra-chave seria respeito. Porque amor e respeito andam juntos. Não existe amor sem respeito. Não existe. Então, antes do amor vem o respeito. Para mim, um lugar, um multiverso, seria um lugar de respeito. Nossa, realmente estamos precisando, né, Beatriz? Então, com essa mensagem maravilhosa da Beatriz, a gente encerra. Então, Beatriz, muito obrigada pela tua participação. Está convidada para vir outras vezes. Foi um prazer te receber. Ai, que amados. Não, eu amei estar aqui conversando com vocês, com certeza. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada e pelo carinho. Nós que agradecemos. Obrigado.